capítulo 11, e nós vamos ler do verso 17 até o 27. É uma história muito conhecida, é a história da ressurreição de Lázaro. E eu quero ver um aspecto dessa história hoje, João 11, do verso 17 ao 27, e você pode acompanhar a leitura aí no texto, também na tela. E ressurreição de Lázaro, e nesse domingo, então, que nós celebramos a ressurreição, o que é a palavra de Deus aí, eu queria deixar como palavra de Deus para nós, nessa semana que começa, e mais uma semana que começa. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus chegou, estamos falando da ressurreição de Lázaro. Lázaro, que morava em Betânia, ele morreu, e já fazia 4 dias, então, que ele estava sepultado. E aí diz o texto que quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Lázaro, que faleceu, tinha as suas irmãs Marta e Maria, e muitos judeus vieram de Jerusalém para consolá-las naquele momento de luto. Verso 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E nós percebemos nessa palavra dela um tom de desapontamento agora. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor quisesse, se o Senhor tivesse respondido ao nosso recado que nós mandamos quando o Senhor estava em Betânia, do lado de lá do Jordão, se o Senhor estivesse vindo, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão, o meu irmão, não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí Marta respondeu: sim, Senhor, sim. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? E você pode deixar a sua Bíblia aberta aí? Vamos ficar em pé e vamos orar? Fecha os teus olhos, abre o teu coração para a palavra que Deus quer continuar falando ao teu coração hoje. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor morreu por nós, Jesus, e o Senhor venceu a morte por nós, e a vitória do Senhor agora pode ser nossa vitória pela fé. Louvado seja o teu nome. E agora, que a palavra do Senhor continue falando aos corações de cada um aqui nessa noite. E que o Senhor abençoe e visite a tua igreja, Senhor, com a tua palavra e com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, hoje é domingo da ressurreição, nós celebramos a ressurreição e nesse feriadão de Páscoa. E nós, nesse dia, celebramos, hoje especialmente, a vitória de Jesus sobre a morte. Celebramos aquilo que no texto que nós lemos está dito aí no verso 25, João 11, 25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. Pode morrer fisicamente, mas não morrerá eternamente, diz Jesus aqui. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim e que confiam em mim,
eles, do mesmo modo como Jesus venceu a morte, essa vitória de Jesus também passa para nós. E nós celebramos isso no dia de hoje, nesse culto, nós estamos celebrando a ressurreição e a vitória de Jesus sobre a morte. Mas às vezes, irmãos, nós celebramos isso com o mesmo dilema que estava no coração de Marta. E hoje eu queria assim só deixar essa palavra para nós, hoje à noite. Porque qual era o dilema do coração de Marta aqui? Nesse encontro que ela teve com Jesus, Marta e a sua irmã Maria, no dia ali, logo 4 dias depois que o irmão morreu, elas estavam sendo visitadas pelo luto. Uma doença que chegou na sua casa, a doença foi se agravando. O texto nos dá a entender que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e a doença foi se agravando, e 2 dias depois Lázaro faleceu. E agora Jesus, já são 4 dias que Lázaro está sepultado, e elas pediram socorro para Jesus, Marta e Maria. Quando Jesus estava perto dali, Jesus não estava longe, Jesus estava em Betânia, do outro lado do Jordão. Mas ele demorou vários dias para chegar, e o texto aqui nos diz que quando ele ficou sabendo, ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava, Jesus. E aí agora nós temos Lázaro sepultado já há 4 dias, e agora acontece esse encontro entre Marta, sua irmã Maria e Jesus. E nesse encontro nós vemos um dilema no coração delas. Que dilema é esse? A teologia delas estava certinha. A confissão de fé de Marta, no texto que nós lemos aqui, a teologia dela está correta. Ela tiraria 10 numa prova de Bíblia da EBD. Da Escola Bíblica Dominical, Marta tiraria 10. Ela confessa uma teologia que está certa, mas o coração dela está entristecido. A teologia dela sobre o futuro e sobre Jesus está correta. Mas ela confessa isso, essa teologia certa, num coração machucado. A fé sobre o futuro, ela diz assim, no texto que nós lemos aí, Jesus disse para ela, o seu irmão há de ressurgir. E olha o que ela diz no verso 24. Ela respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Amém, irmãos? Cremos nisso também ou não? Nós cremos nisso. Nós cremos que todo aquele que confia em Jesus há de ressurgir no último dia. E a teologia dela a respeito de Jesus também estava certa, porque Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Marta fala assim, aleluia. Jesus pergunta assim, você crê nisso, Marta? E a Marta fala o quê? Olha como é que ela chama Jesus. Ela diz assim, sim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então veja como a teologia dela está correta. Ela chama Jesus de Senhor, ela chama Jesus de Messias e ela chama Jesus de Filho de Deus. E ela diz assim, eu sei que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá, porque eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Só que ela fala tudo isso, ela confessa tudo isso, com um coração que está dentro de um momento de luto, e ela está machucada, ela está entristecida. E ela revela que ela e sua irmã Maria revelam assim que elas estão com um quê de desapontamento com Jesus. São 2 tristezas que ela carrega no coração aqui. A dor da perda do irmão, mas tem uma outra dor que ela carrega. A dor de Jesus ter permitido que o irmão dela morresse. A dor de estar desapontada com Jesus. A dor de não entender por que eu mandei um recado para Jesus quando meu irmão adoeceu. E Jesus diz o texto que Jesus, verso 6, olha só.
João 11:6, vou pedir para colocar aí na tela, olha o que diz o texto, vamos ler juntos? Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, mas ele se demorou ainda 2 dias. A dor de que às vezes parece que Deus está demorando. A dor quando a gente está com pressa e a gente clama a Jesus, mas parece que Jesus não vem, Jesus não está se importando, Jesus se demorou. E quando Jesus chega, a primeira coisa que Marta fala para Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a dor de não estar entendendo por que Deus às vezes permite certas coisas na vida. Por que Deus às vezes parece que não atende a certas orações que nós fazemos. E esse é o encontro dela aqui. Por que eu estou dizendo isso hoje à noite aqui para nós? Porque talvez você que esteja aqui hoje esteja passando exatamente por isso também. Você crê na ressurreição, amém? Nós estamos celebrando o domingo da ressurreição. A sua fé, a sua teologia é uma teologia correta. Você tem uma teologia correta a respeito de Jesus, você crê em Jesus, amém? Você crê que Ele é o Senhor, você crê que Ele é o Messias, e você crê que Ele é o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo em que você crê tudo isso, você está dizendo como Marta, você está com o teu sentimento igual ao sentimento de Marta. Você diz assim: pastor, é muito legal esse negócio de ressurreição aí, eu creio, pastor, amém, em ressurreição, no último dia, eu creio em tudo isso. Mas pastor, o meu problema não é com o último dia, o meu problema é com o dia de hoje. O meu problema, pastor, não é com o futuro, lá nisso eu creio, aleluia, pastor, mas o meu problema é com o agora. Com aquilo que está acontecendo hoje. Uma doença chegou na minha casa. E essa doença, eu estou orando, mas ela parece que está se agravando. Pastor, eu creio na ressurreição e eu creio em Jesus, mas pastor, eu estou com meu coração angustiado porque o luto visitou a minha casa. E eu não consigo entender por que Deus permitiu. Eu clamei. Eu sei que Jesus me ama. Eu tenho a fé correta. Mas eu não sei por que o Senhor está se demorando tanto. Eu não sei porque na minha vida, na minha história, parece que Ele não está ouvindo. O que está acontecendo? E aí você tem uma fé correta, mas o teu coração está entristecido e machucado. E talvez você que esteja aqui hoje esteja assim. Talvez a tua pergunta, você chegou aqui hoje no culto da ressurreição, celebrando e louvando a ressurreição, mas a pergunta que você carrega no coração é a pergunta do verso 37. João 11, 37. Vamos ler juntos essa pergunta aí, que a palavra de Deus, o texto faz, vamos ler juntos? Mas alguns disseram: talvez a pergunta sua seja exatamente essa, que as pessoas estavam fazendo naquele momento ali. Poxa, será que esse Jesus que cura os outros, que abençoa os outros, eu vejo toda hora a gente dando testemunho, Ele curou o cego, Ele fez coisas, Ele é maravilhoso, eu sei disso, mas será que Ele que curou os outros, Ele não pode, por que Ele não visitou a minha casa assim? E aí você tem a fé certa, você confessa uma teologia correta, mas aí no teu coração, no fundo do teu coração, a tua questão não é o último dia e o futuro, a tua questão é o dia de hoje. E para quem é cristão, a coisa que mais dói, irmãos, é quando parece que Jesus está se demorando na nossa vida, é ou não é verdade?
A coisa que mais dói para a gente é quando parece que Jesus, ele cura os outros, mas ele não podia ter curado Lázaro também? Não podia ter feito com que Lázaro não morresse? E a gente carrega esse misto de desapontamento às vezes no coração. E se esse é o seu caso, eu queria hoje assim só deixar rapidamente mesmo 3 palavras aqui que essa história nos ensina para você que às vezes está aí com a teologia correta, mas está com o coração machucado e está passando por um momento em que você não entende por que está acontecendo isso e por que Jesus está demorando tanto. Ou por que Jesus não interveio, por que Jesus não livrou Lázaro da morte. Talvez você carregue isso hoje no coração. Primeira palavra que esse texto ensina para nós, irmãos, nesses momentos da vida, é que o nosso Senhor tem propósitos que no tempo certo você vai compreender. Amém? Creia nisso, o nosso Senhor tem propósitos que eu posso não estar compreendendo agora, mas no tempo certo você vai entender. As coisas vão ficar claras no momento certo. Você vai entender o porquê das coisas estarem acontecendo desse determinado modo. O texto aqui nos revela que Jesus tinha propósitos ao permitir que aquela doença avançasse e levasse Lázaro. Jesus tinha propósitos para aquela situação. Se não, veja aí o capítulo 11, o verso 4, Jesus faz uma revelação aqui de propósito. Ele diz assim: ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, irmãos? Jesus está revelando aqui um propósito. Essa doença não é para o mal, não é para a destruição, mas essa doença tem um propósito. Mas Lázaro não morreu, mas o Filho de Deus ia ser glorificado através de tudo aquilo. Talvez você não esteja entendendo hoje, mas saiba, você vai compreender no momento certo. Por que as coisas foram acontecendo dessa determinada forma? Porque o Senhor tem propósitos para as nossas vidas e através das nossas vidas. Capítulo 11, os versos 14 e 15, Jesus revela propósitos aqui nessa situação. Verso 14, Jesus diz agora para os seus discípulos, ele diz assim: Lázaro morreu. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo lá. Ele sabe o que está acontecendo na nossa vida. E ele disse assim para os seus discípulos: Lázaro morreu. Verso 15, agora olha que verso estranho, irmãos. Olha que coisa esquisita. Por causa de vocês, meus discípulos, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Quer dizer, é um momento de luto e Jesus diz que está alegre. Eu me alegro por não ter estado lá, mas quando ele chega lá, ele chora. O que essa história está nos ensinando é que aqui Jesus está dizendo assim: olha, eu permiti que isso acontecesse para que vocês, meus discípulos, vissem e crescem no meu poder. Eu tenho propósitos. Eu queria que você soubesse uma coisa: se às vezes você está com o teu coração confuso e entristecido, irmão, você não compreende por que parece que Deus está permitindo coisas, eu não estou entendendo. Saiba que no momento certo você vai compreender por que Deus está permitindo ou dirigindo as coisas de uma determinada maneira. Você vai compreender. Porque Deus tem propósitos para nós e através de nós. Amém, irmãos? Segunda palavra que esse texto nos ensina é que o nosso Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para nos surpreender totalmente no meio das nossas tribulações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Marta e Maria oraram, mandaram um recado para Jesus:
Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente, Lázaro, vem para cá depressa, não demora, porque a doença é séria, é pior que Covid, Senhor, vem para cá. E aí Jesus demora, Lázaro morre. Mas o jeito de Jesus foi infinitamente maior do que o jeito delas. Deus é poderoso, irmãos. Essa história nos ensina que para Deus não tem nada impossível. É impressionante que quando Jesus chega lá, Lázaro já estava sepultado há quantos dias, irmãos? Quantos dias? 4 dias. Jesus reverteu aqui algo que era absolutamente impossível de ser revertido. E nós precisamos entender que quando o Senhor, Ele tá agindo, permitindo coisas na nossa vida e nos conduzindo de uma determinada maneira, precisamos sempre lembrar que no meio daquilo que nós não estamos compreendendo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele tivesse feito do jeito de Marta e Maria, seria muito menor, é ou não é verdade? Mas Ele foi muito mais glorificado aqui agora através do modo como Ele escolheu agir. E Ele é poderoso, meus irmãos, para agir nas nossas vidas também. É muito interessante que esse é o ensino do Evangelho todo. Nós gostamos de dar ideias para Deus, não é verdade, irmãos? A gente gosta, né? Amém. E nós temos que dar mesmo. Ore por tudo, amém? Ore por tudo, peça por tudo, ore. Chegue diante do Senhor e coloque a tua oração. Mas se você estiver como Marta e Maria aqui, você estiver passando por um momento em que você não está entendendo a resposta de Deus, faça como elas e confie que o nosso Senhor, Ele é poderoso para nos surpreender e Ele vai nos surpreender, amém? Você não está entendendo hoje, mas o Senhor vai surpreender, porque é o que Marta diz aqui para Jesus, no texto que nós lemos, no verso 21, João 11, 21, fala assim: então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos ler juntos o verso 22 agora? Mas também sei que... Mas eu sei, eu estou desapontada, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que para o Senhor não tem impossível, e tudo que agora o Senhor, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele concederá, porque para o Senhor não existem impossíveis. A gente ora e a gente confia, a gente entrega, porque a gente sabe que às vezes o nosso palpite é bom, mas o Senhor sabe um caminho que é muito melhor e mais glorioso. Muito maior, irmãos, muito maior para a nossa vida. É muito curioso, diz o Evangelho, vocês lembram da história da multiplicação dos pães? Isso está lá em João capítulo 6, a multiplicação dos pães, e aí diz que Jesus multiplicou os pães, acabou o dia, o pessoal queria fazer de Jesus o rei. Lembra dessa história? Sim, é ele para rei, queriam votar nele, na urna lá, vote Jesus e tal, né? Aquela coisa toda. Ele é o rei. E aí, diz que Jesus falou assim, parem com isso, não tem nada a ver esse negócio. Jesus despediu os discípulos e despediu a multidão, ele queria ficar sozinho. E aí ele falou para os discípulos dele assim, vocês entrem no barco e atravessem o mar. E aí o João capítulo 6 diz assim que os discípulos falaram assim, legal Jesus, então os discípulos foram para o mar para atravessar o mar, mas eles deixaram um barquinho na praia, diz o texto. Eles deixaram um barquinho, porque falaram assim, Jesus, a gente alugou lá na Localiza um barquinho, a chave está no porta-luva, pode estar ali a chave, depois assim, quando o senhor quiser, o barco está ali, o senhor pega o barco e vai encontrar a gente do outro lado do mar, amém? O texto diz isso,
João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Então os discípulos entraram num barco e foram, mas eles deixaram um barco para Jesus. Ó, Jesus, aí depois o Senhor pega o barco, chave está no porta-luva, o Senhor pega o barco e vai encontrar a gente, amém, amém. Aí Jesus falou assim, vou de barco o quê? Como é que ele foi? Ele foi andando sobre as águas. Esse é o nosso Senhor. A gente gosta de dizer para Jesus que horas que ele tem que aparecer, o jeito que ele tem que aparecer, o modo como a gente acha que ele tem que aparecer. Ó, a chave está lá, o Senhor pega, às 3 da manhã, por favor, bate na campainha, apareça, que a gente está aqui te esperando, Jesus. Jesus fala assim, não, eu vou do meu jeito. No meio de um vendaval, ele sai surfando sobre o mar, andando, e o texto fala que ele vinha andando, não era correndo, ele vinha tranquilo, andando sobre o mar. Os discípulos ficaram apavorados, igual a gente fica, porque Jesus, meus irmãos, nos surpreende, amém? A gente ora e tenta fazer do nosso jeito, mas confie em Jesus, porque do jeito de Jesus é muito maior. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir e possa imaginar. Você está confuso hoje? Confia nele, confia. E finalmente, esse texto aqui de João 11 nos ensina, para uma Marta que está assim confusa, ele nos ensina que as lágrimas elas irão se transformar em adoração. As nossas lágrimas irão se transformar em adoração e em louvor. Porque a história começa em João 11 de um jeito muito curioso. Diz assim, João 11, 1 e 2. Olha só, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Verso 2 agora, olha que curioso. Por que existe por que João e por que o Espírito Santo colocou esse verso 2 aqui? Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Só que essa história vai acontecer só no capítulo 12. Nós estamos no capítulo 11. E essa história vai acontecer lá no capítulo 12, que diz, é a história na casa de Simão, o leproso, quando a Maria unge Jesus com perfume e enxuga num gesto de adoração, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso é lá na frente. Mas aqui nós estamos no capítulo 11, e aqui para mim, meus irmãos, o Espírito Santo está nos dizendo assim, olha, no capítulo em que a gente não entende o que está acontecendo, no capítulo quando a doença nos visita, no capítulo quando o luto nos visita, nesse capítulo em que parece que Jesus está se demorando, nesse capítulo que a gente não está entendendo nada, o Espírito Santo já começa dizendo assim, ó, que você saiba que essa Maria e essa Marta, que aqui no capítulo 11 vão chorar, e elas não vão compreender, no capítulo 12 elas vão adorar, porque as lágrimas serão transformadas em louvor, as lágrimas serão transformadas em adoração. Por que vai ser transformado em adoração? Porque no momento certo a gente vai entender que Deus tem propósitos. E porque vai chegar um momento em que a gente também vai ver que o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aquilo que é totalmente impossível para nós, não é impossível para o nosso Senhor, e Ele nos surpreende. E aí vai chegar um momento em que toda essa situação que eu não estou compreendendo, eu vou olhar e vou adorar o meu Senhor e vou dizer assim, o Senhor é perfeito, os teus caminhos são perfeitos, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, irmão? Às vezes nós estamos como Marta. Hoje é dia de celebrar a ressurreição. A gente fala assim, eu creio na ressurreição, eu tenho a teologia certa sobre Jesus,
Mas lá no fundo do meu coração eu estou desapontado, eu estou machucado, eu estou entristecido. E o Senhor hoje Ele está dizendo: olha, filho, confia em mim, vem até mim, põe a tua confiança e se derrame aos meus pés, porque você vai entender, daqui a pouco você vai entender, porque tudo isso está sendo permitido dessa maneira. Você vai ser surpreendido pelo meu amor, amém? E as tuas lágrimas, eu sei que as tuas lágrimas, as nossas lágrimas de hoje, vão se transformar em adoração e louvor no momento certo, no dia de amanhã. Confie no Senhor. Amém, irmãos? Nós queremos orar, eu quero orar com você hoje. Quero chamar aqui, nós vamos ter uma última canção, elas já podem vir para cá, amém? Então, enquanto eles vêm para cá, para a última canção, eu quero orar por nós. E vamos ficar em pé? Vamos orar? Fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor agora. Enquanto eles se preparam, eu quero orar com você, quero orar por nós. E nós estaremos encerrando essa celebração. Coloca o teu coração hoje na presença do Senhor. Eu quero convidar você hoje a você fazer como Marta e Maria. No momento da luta, e se você está confuso, faça como Marta e Maria. O que elas fizeram? Elas foram até a presença de Jesus. Então fecha os teus olhos agora. Abra o teu coração para o Senhor. E permita com que o Senhor também fale ao teu coração nesse momento. Vamos orar? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui hoje, Senhor, nesse dia em que nós celebramos a convicção de fé que nós temos, que todo aquele que crê em Ti nunca vai perecer, mas tem a vida eterna. Todo aquele que crê em Ti ressuscitará no último dia. E ainda que morra a morte física, viverá. Não morrerá eternamente, porque a vitória do Senhor é nossa. Nós estamos aqui para celebrar. Mas o Senhor conhece o coração de cada Marta, cada Maria, cada irmão e cada amigo aqui nesse lugar. Talvez o nosso problema não seja o futuro, porque sobre o futuro nós temos confiança, o nosso problema é com o dia de hoje. E se há gente confusa aqui, Senhor, se há gente que não está entendendo, gente que está desapontada com o Senhor, gente que sente que suas orações estão demorando para o Senhor responder, para o Senhor agir. Se alguém aqui está assim hoje, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito traga consolo e cura para o coração. Que nós possamos ter essa plena convicção, de que o Senhor faz infinitamente mais, de que no momento certo nós vamos compreender, as coisas ficarão claras, nós vamos compreender por que o Senhor agiu assim nas nossas vidas, que o Senhor tem propósitos e é para o bem. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar, nessa semana que começa. Dirige o Teu povo. Põe a Tua mão, Senhor, maravilhosa e graciosa, e que nós possamos juntos, Pai, ver cada um esses dias em que o Senhor nos visita com surpresa e com amor. Abençoa, Pai, o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.